eu desejo pra você um beijo, um queijo e nada mais. Que esse amor seja eterno enquanto cure e que a felicidade te procure. Que seja eterno enquanto cure. Henrique, tivemos aqui em 2023 contando a história do Rancho Maranata, né? Um episódio emocionante que a gente contou toda a história da família, como surgiu tudo isso aqui. O que mudou de 2023 para agora, cara? Nossa, Dudu, parece que passou 10 anos. E foram, 3 anos aí, né? Muita coisa, né? Muito amadurecimento da queijaria, né? Muita reconhecimento do mercado, né? A gente era muito novo, né? Eu lembro que a gente tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro em São Paulo, né? E de lá para cá a gente vem conquistando espaço no mercado, vem conquistando algumas medalhas, algum reconhecimento, né? Esse ano de 2026 a gente já conseguiu conquistar algumas medalhas. Isso para a gente é muito importante, que mostra que é o caminho que a gente quer seguir, de um produto bom, um produto de qualidade, feito aqui na fazenda, com muito amor, para chegar lá no consumidor com um selo de garantia de qualidade, né? De produto, a gente aumentou o doce de leite. Acho que eu não fazia doce de leite na época. Não, né? Só os queijos. Então assim, o doce de leite é uma história legal, porque a Paula queria, né? A Paulinha queria o doce de leite. E não era minha ideia fazer doce de leite. E eu provei uma vez um doce de cumaru. Então assim, é a baunilha brasileira, né? Uma árvore da Amazônia. Uma madeira famosa, né? Cumaru, tem muito deck de cumaru. E quando eu experimentei, falei, agora eu vou fazer o doce, Paulinha. E é um doce que está sendo muito bem aceito, tem 1 ano e meio que eu faço ele. Então eu faço o tradicional e faço o de cumaru. E também a gente usa 50% menos açúcar, o que está agradando muito. Hoje em dia a gente está num momento legal, né, do leite, do lácteo, né, do reconhecimento da verdadeiro poder que é esse alimento. E alguns nutricionistas estão indicando, né, o doce de leite para treino, pré-treino, pós-treino. E aí, como o nosso ainda é 50% menos caloria, menos açúcar, ele pode consumir mais. Em vez de apenas 20 gramas, pode consumir 40 gramas. Assim. Então é um produto que tem conquistado um espaço bom. Henrique, para quem não acompanhou o primeiro episódio que a gente fez aqui, vamos contar um pouco da história do Rancho Maraná, como ele nasce, como ele começa a existir, qual é a ligação dele com o queijo? Dudu, resumindo, né, é um menino que morou aqui até os 13 anos, uma família muito pobre, que teve que sair para ter sucesso na vida. Isso era o que eu mais escutava na minha infância. Tem que sair, tem que ir para a cidade grande e tal. Saímos, meu pai retornou 4 anos depois, não conseguiu ficar lá, e foi no sítio, começou a vida dele no queijo, no leite. Retornou, né? Eu segui por vários caminhos, morei em várias cidades, e mesmo conquistando essa independência financeira, esse tal sucesso que foi me vendido, eu ainda senti um vazio, uma vontade de retornar às origens, né? Então, assim, eu falo que eu participei do êxodo rural, quando a gente foi, e do êxodo urbano, que aconteceu muito na pandemia, mas eu vim 1 ano antes, quando eu larguei a cidade e retornei aqui para Virgínia. Meu pai fazia queijo em outro lugar, eu comprei essa propriedade aqui. Um dia ele chegou, falou assim, filho, tem 10 vacas aqui, eu cansei e agora é com você. Eu não pensava em fazer queijo não, confesso para você, porque a vida do meu pai foi muito difícil no queijo. Nunca ganhou dinheiro, nunca teve uma dignidade de produtor. Só que essa situação melhorou muito. Eu falo assim que antes o produtor rural tinha vergonha de quando fosse fazer um cadastro, falou, qual a profissão? Produtor rural. Hoje a gente enche a boca para falar, né? Hoje os produtores estão com mais dignidade, o produto está sendo reconhecido. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer uns queijos. Paulinha, né? Eu estava recém-casado, falei, Paulinha, tô indo embora para Virgínia. Você topa? Porque para uma mulher da cidade vir para a roça, né? Não é fácil. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então ela topou, né? Já estamos aqui, vamos fazer 10 anos já.
E aí começamos a história do Rancho Maranata, meu pai acompanhou um pouco, isso foi 19, 20, passamos a pandemia toda aqui, melhorando os queijos, estudando, né? Aí meu pai foi, né, faleceu em 2022, pegou um pouquinho ali do começo das vendas do rancho, mas não conseguiu pegar nossa primeira medalha, né? Foi 2 meses depois. E de lá para cá a gente vem só fortalecendo a ideia de viver bem, viver em harmonia na natureza. Esse era o propósito, constituir uma família. Hoje mora eu, a Paulinho e o Henriquinho. O Henriquinho já passa uns dias aqui, umas horas na queijaria. Eu espero que daqui uns 2, 3 anos ele já assuma. Mas o propósito é esse, né? Ter uma qualidade de vida boa, viver perto da natureza, que é estar com Deus presente, contemplar Deus toda hora. Eu vejo muito isso na natureza. Conseguir produzir um produto bom, fortalecer nossa comunidade aqui, a estiva. E é isso, hoje o Rancho Maranata se define a isso. O Rancho Maranata e você especificamente, no mundo do queijo, eu vejo muitos produtores tendo você como referência hoje, né, de produção, vem aqui fazer treinamento, fazer curso, tirar dúvida, né? E você veio com essa sede de buscar conhecimento o tempo todo e aprimorar seus produtos. E você fugiu um pouco da linha do queijo Mantiqueira de Minas, né? Porque você está numa região produtora do queijo Mantiqueira de Minas, a gente já vai falar sobre isso, e você começou a ter novos produtos. Um deles é um queijo inspirado no queijo suíço. Né? De onde surgiu essa ideia de fugir um pouquinho dessa cadeia do Mantiqueira de Minas e como conseguir fazer um queijo tão difícil como esse aqui, né? Você usou a palavra certinha, muito difícil. Eu estava num curso em Juiz de Fora, meu professor Fernando, meu guru, e como a gente trabalha com queijo artesanal, o queijo artesanal tem muito a ver com o autoral, né? Então, assim, é muito hoje, cada queijaria tem seu queijo. Então eu precisava ter um queijo autoral. Faço Mantiqueira de Minas, tradicional, receita aqui, né, muito difundida já, muito caracterizada, e eu precisava. E aquele queijo é lindo, né, cara, aquele queijo. E quando o professor falou assim, Henrique, esse queijo com leite cru é muito difícil fazer. Não é impossível, mas é muito difícil. A indústria faz, porque pasteuriza, né, elimina tem todos... um pouco mais de controle. né? Exatamente, é o controle dos micro-organismos. E eu falei assim, não, eu vou conseguir fazer esse queijo. E aí, confesso que sofri bastante, fiquei uns 2 anos errando bastante ele, porque as olhaduras, né, que são feitas pelas bactérias propiônicas, elas têm regras, são delicadas, elas trabalham no ambiente perfeito, né? Então, controle de acidez, controle de sal... Qualquer alteraçãozinha, ela não trabalha, fica pequenininha. Então, melhoramos bastante o processo. E agora, finalizando, eu estou na melhor fase do suíço, agora a gente chama de suíço da Mantiqueira. Eu estou na melhor fase do reserva, porque eu melhorei demais a qualidade do leite. Então, assim, 2 índices. A CBT, o índice de qualidade, já era muito boa. Mas a CCS, que é o índice, vamos supor, assim, na normativa do governo, um leite pode ter até 500 mil para ser um leite bom. O nosso ficava em torno de 400, 450, por ali, às vezes estourava e tal. Hoje eu tenho 100, 120 mil de CCS. Isso muda muito o leite, muda muito a flora do leite. Então, com isso, eu consegui fazer um queijo mais perfeito. E a gente tem tido aí muita alegria, a gente abre lote, assim, porque é uma ansiedade, é uma expectativa muito alta, né? De saber se deu certo, né? Porque a gente faz o queijo, vai abrir ele depois de 3 meses e não sabe como é que tá aquelas olhadoras. Então a gente abre, todo dia é uma surpresa quando a gente abre o lote aqui. Vamos voltar agora para falar do Mantiqueira de Minas. Você está numa região produtora do Mantiqueira de Minas, né? Vamos explicar o que é o Mantiqueira de Minas e qual é essa denominação quase de origem protegida que se criou aqui nessa região com 10 municípios, né? 10 municípios. Bom, uma região que foi, como é que eu posso dizer, com muita imigração italiana,
Então trouxe essa influência italiana pra gente. Do queijo parmesão Do em queijo si? parmesão. Por muito tempo meu pai chamou de parmesão. Hoje os queijeiros antigos ainda chamam de parmesão. Parmesão da Mantiqueira. Parmesão da Mantiqueira, né? E a, aí, a Lagoa tem uma história muito parecida também, né? Que foi chamado de parmesão da Lagoa há muito é tempo. quase e hoje, o mesmo queijo. E hoje eles chamam de queijo De artesanal da Lagoa, né? né? Então, assim, a influência é a mesma, né? Vai mudar um pouco ali o modo de fazer e a região, a altura da Lagoa, então influencia na maturação, tudo, né? Mas aqui na Mantiqueira, os 10 municípios, então com essa influência e com a tradição mineira, né? A gente tem que dar todo esse crédito, essa tradição de 100 anos, de ter mantido essa receita e ter talvez adaptado um pouco, porque a receita original do parmesão não é essa, né? Então é um queijo lá semi-desnatado, é o leite da tarde, ele fica em temperatura ambiente para fazer o desnate por afloramento, né? Então totalmente diferente, o nosso aqui é integral, temperatura de cozimento lá é maior, a forma é maior, que influencia muito no queijo. Sim. Então, foi se sentido a necessidade, Minas Gerais foi muito feliz em caracterizar os queijos. O movimento começou lá na Canastra, no Cerro, isso desde 2002, se eu não me engano, foi a primeira vez. E a gente na Mantiqueira aqui foi uma das últimas regiões, começou a se falar em 2016 e saiu em 2020 a caracterização, onde protegeu esse modo de fazer e deu nome ao queijo. Né? Então hoje... Deu nome, deu uma identidade para ele. Exatamente. Né? E sem ficar comparando alguma coisa. Exatamente. Até porque ele é diferente. Então assim, hoje ainda não consigo, mas talvez um dia você vai chegar lá no mercado, vai falar, me vê meio quilo de mussarela, 1 quilo de mantiqueira de Minas, rala 300 gramas de mantiqueira de Minas, esse é o nosso queijo. Né? Ele tem nome, sobrenome, tem um regulamento técnico de qualidade, tem uma definição de cidades que podem fazer ele. E quais são esses municípios hoje que podem fazer esse queijo? Hoje aqui na Mantiqueira a gente tem Passa Quatro, Itanhandu, Pouso Alto, Itamonte, Virgínia, Airoca, Liberdade, Carvalhos, Bocaina de Minas e Baipendi. São as 10 cidades que têm essa tradição da produção do queijo, foram estudadas, geografia, solo, clima, e aí se viu que tem muita similaridade nesses 10 municípios.